Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 6 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois do 11 ao 32. Estava morto e tornou a viver. A liturgia da Quaresma nos conduz pela mão e nos coloca diante dos olhos os grandes mistérios do amor. Hoje meditamos a famosa parábola do filho pródigo, que mudou a vida de tantos de nós. Não precisa de muita explicação, é só abrir o coração ao infinito amor que o nosso Pai querido tem por nós e pronunciar com firmeza o nosso levantar-me-ei. Vou sair desse chiqueiro de porcos, onde me enfiei pela minha loucura, e vou retornar à casa do Pai. A alegria do nosso Pai será imensa e a nossa também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos olhar a câmera lenta esta parábola do ponto de vista de Deus Pai, mais do que do Filho Pródigo, como normalmente fazemos. Eis os verbos, as palavras que expressam o coração do Pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Depois disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Esse velho pai fica sempre olhando e esperando que o filho volte. O avista. Suas entranhas fremem de compaixão. Corre ao encontro dele. Joga seus braços ao redor do pescoço do filho, o cobre de beijos e monta a maior festa que se podia pensar. O verbo usado é fortíssimo, esplancniste, que significa suas entranhas fremem de compaixão, se contorcem de compaixão, tremem. A comoção é profundíssima, sem dúvida é mais comovido o pai do que o filho. Quando finalmente o pai chega diante desse filho que não tem nem coragem de olhar para ele, esse pai joga seus braços ao pescoço deste filho, se abandona em um terno e forte abraço, com beijos carinhosos. Não fala nada, não pensa seguramente em chamar a atenção, só quer ressuscitar este filho. Jesus, criando esta parábola, pensava seguramente no oráculo de Oseias, que diz: Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como Admá, ou tornar-te como Seboim? Eram duas cidades que eram consideradas como Sodoma e Gomorra, punidas e destruídas por Deus. Meu coração se contorce dentro de mim, e minhas entranhas se comovem de compaixão. Alguns estudiosos observam uma coisa bem interessante nesse versículo. O verbo usado para dizer que o coração se contorce de compaixão pode ser traduzido também com destroçar, despedaçar. E é o mesmo verbo que é usado na Bíblia para dizer que Deus devasta, despedaça, destroça as cidades de Sodoma e Gomorra, de Admã e de Seboim, pela maldade que está nelas. Isso significa que Efraim mereceria ser despedaçado e destroçado, contorcido como Sodoma e Gomorra. Mas Deus faz cair sobre si mesmo este castigo. Deus destroça e despedaça o seu coração, para não despedaçar Efraim, seu filho querido. É o começo da revelação do amor que se revelará plenamente na cruz. Não podemos ampliar muito esse tema, mas podemos guardar no coração que essa comoção custa para Deus. Custa a morte do seu Filho unigênito na cruz. Não foi a baixo custo que Deus nos perdoou e nos remiu. É a atitude do rei Davi, quando soube da morte do seu filho Absalão. Assim grita, chorando de soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho.
esse é o coração de Deus, que quer morrer no lugar do filho que tenta matá-lo. Precisa também notar que esta parábola é pronunciada para justificar o comportamento de Jesus, que acolhia os pecadores, comia e bebia com eles. Isto é, procurava se mergulhar neste mundo de pecado para reconduzir estas ovelhas desgarradas para Deus. Os fariseus, como sempre, não podiam aceitar que o grande profeta se contaminasse com os miseráveis pecadores, os impuros, os condenados. Jesus mostra como a sua atitude não vem dele, mas do seu Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Tente agora se identificar com o pai. Como ele via esses dois filhos. O mais novo, sem dúvida, lhe dava trabalho, para chegar a pedir sem receio algum a sua parte da herança. Você já viu um filho exigir a sua parte de herança antes que os pais morram? Esse pedido frio significava: para mim você já morreu, eu vou viver a minha vida, você não é mais o meu pai, você não é mais nada para mim. É muito duro para um pai ouvir isso. Sentir que o seu imenso amor é rejeitado brutalmente e correspondido com um desejo de morte. Em segundo lugar, precisa se perguntar: era obrigação do pai dar esta parte de herança ao filho menor? No costume do povo judeu, a herança devia ficar somente com o filho maior, para assegurar a unidade das posses, dos bens. Portanto, o pai podia simplesmente negar o pedido do filho menor. De repente, podia até expulsá-lo de casa sem um centavo, por ele ser tão ignorante e atrevido. Mas esse pai, que representa Deus Pai, faz diferente. Ele divide seus bens e dá também ao filho menor o que ele pede, mesmo que imaginasse como seria gasto este dinheiro, fruto do seu suor e do seu trabalho a vida inteira. Esse filho menor, não imediatamente, mas depois de alguns dias parte. Agora tente se mergulhar no coração desse pai. Quais são os seus sentimentos nesses últimos dias em que o filho ainda está em casa? O que o leva a dividir seus bens entre os dois filhos, mesmo sabendo que esse mais novo teria esbanjado e queimado em pouquíssimo tempo todo o fruto do seu suor de anos? Por que o pai deu os bens? O que esse pai sente para com esse filho rebelde e revoltado? Tente agora se colocar mais profundamente ainda no coração desse pai, pensando nestes longos, intermináveis meses ou anos de ausência do filho, sem uma mínima notícia dele. Como são os seus sentimentos? Ele não teria motivo para ficar magoado, para pensar e dizer: você não é mais meu filho. De hoje em diante eu não sou mais o teu pai. O que se encontra no coração desse pai? A justiça justiceira ou a compaixão que se esquece do mal recebido e se preocupa com o machucado do filho ingrato? Esse pai está mais concentrado na sua dor ou na dor do filho perdido? Quando o filho se decidiu a voltar, esse pai o viu bem de longe. Isso significa que o pai nunca deixou de olhar, de esperar, nunca deixou de perscrutar o horizonte para ver se ele voltava. Esse pai nunca fechou as portas para o filho.
Você acha que é justa essa atitude? Ou você acha que esse pai devia ser mais duro e severo? Este filho ainda tem um raciocínio limitado. Ele saiu da rua, mas a rua não saiu dele. Ele quer só comer, tomar um banho e descansar. A atitude do pai, sem dúvida, o surpreende, e ele, que tinha se preparado um discurso bonito, mal consegue pronunciar a primeira frase. A verdadeira ressurreição do filho acontece pela acolhida, pelos fortes abraços, pelos carinhosos beijos do pai, por este amor que lhe redoa a vida. Enfim, vem o momento do grande e emocionante encontro entre o velho pai e o filho perdido. A comoção é profundíssima. Sem dúvida, é mais comovido o pai do que o filho. Depois, mais uma vez, o pai dá uma veste, a melhor veste, como tinha acontecido a Adão e Eva depois do pecado. Coloca um anel ao dedo, o anel da nova aliança, e inicia o banquete do paraíso. Agora tente imaginar por um minuto o que sentiu o filho quando o pai começou a beijá-lo, quando percebeu o respiro ofegante do velho pai, quando sentiu seus braços abraçando-o. Tente se colocar no coração do filho pródigo, nesse exato momento. Toda vez que nos aproximamos do sacramento da confissão, o nosso Pai do céu vê e corre ao nosso encontro, e esse sacramento nos faz sentir os beijos de Deus, o abraço de Deus, a festa que Deus prepara para nós. Deus se contenta com o nosso parcial arrependimento e o seu imenso amor nos ressuscita completamente, nos levanta do chão, nos reveste, nos engrandece igual um rei. Esta é a misericórdia, o amor imenso de Deus que se reclina sobre a miséria do nosso pecado e nos abraça com tanta força que nos ressuscita, nos reanima. Toda vez que retornamos ao nosso Pai, recebemos dele tantos abraços e beijos que queríamos confessar todo dia, toda hora. Enfim, não esqueça que quando você se arrepende de seus pecados e decide voltar, você dá uma emoção tão grande a Deus que suas entranhas tremem. Numa linguagem humana diríamos que você dá uma alegria tão grande a Deus que ele quase infarta. Vamos agora, portanto, ler novamente alguns trechos desta maravilhosa palavra que tantas vidas mudou. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu
e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: "Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos empregados: "Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado." E começara a festa. Podemos parar e anotar no nosso caderno algumas frases que mais nos atingem. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a entrar na nossa interioridade, onde Deus habita.
Seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Paz e alegria a todos. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Paz e alegria a todos. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui